À medida que 2024 vai ficando para trás, surgem as expectativas em relação a como vai ser o ano de 2025, ainda mais no ambiente das startups e das fintechs. Para falar mais sobre isso, eu estou aqui com meu amigo Gustavo Gerum, que é CEO da Distrito, e esse papo começa logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz, sou o host aqui do canal e é um canal que a gente fala aqui sobre inovação no mercado financeiro, fintechs e afins. E hoje ninguém melhor para falar sobre isso que o Gustavo Gerum, que é um amigo aí de longa data, que a gente fala muito sobre inovação, inovação financeira e inovação de forma geral, o ambiente de inovação e startups. Então, Gustavo, muito obrigado por estar com você aqui para a gente fazer esse wrap-up de 24 e essa mirada aqui para 25, cara. Pô, muito bom, obrigado, Bruno. É uma honra estar aqui contigo, adoro o canal, né, o conteúdo que você produz. E vai ser muito bom poder conversar um pouco sobre o que aconteceu em 2024 e o que a gente está esperando para 2025. Boa. Gerum, antes de mais nada, cara, se apresenta melhor, falar só que você é CEO do Distrito. Tem muita coisa embutida aí, mas eu gostaria até para a audiência entender mais, até o que você fez antes da Distrito, contar um pouquinho vida pregressa, e aí também você tem, né, fala exatamente o que a Distrito faz e o que você faz na tua cadeira, e a partir daí a gente segue com essas perguntas de 24, 25. Legal, muito bom. Eu sou formado em administração de empresas aqui em São Paulo pela FGV. Fiz a minha carreira no mercado financeiro, então trabalhei em alguns bancos, né? Comecei na antiga BMF, que hoje é B3, depois passei por Unibanco, que hoje é Itaú. Unibanco também. A gente vê que a gente tá velho quando as empresas que você trabalhou não existem mais, né? Exatamente. Depois fui para o Pine, sempre na área de estruturação de operações de crédito. Em 2016, eu decidi que eu queria empreender, queria sair da carreira executiva. E conheci o meu sócio, Gustavo Araújo, investindo em startups no final de 2015. E conversando com ele um pouco sobre os planos, o que eu queria fazer, a gente falou, pô, então vamos construir esse negócio juntos. O Distrito nasceu de um tripé que era consultoria de inovação, hubs de inovação e venture capital. Por ter essa carreira no mercado financeiro, eu sempre fui uma pessoa muito ligada a dados, né, a fundamentos, muito analítico. Qual área que você assumiu? Você ficou mais tempo lá no mercado financeiro, assim? Sempre na área de estruturação de crédito. De estruturação, né? Então, é o commercial estruturado. banking, né? Esse tipo de coisa. Então, eu sentia muita falta para poder tomar decisões de investimento ou não em startups de dados, números, né? Quais eram os segmentos que estavam crescendo mais? Onde que os grandes fundos estavam investindo? Quais eram os empreendedores melhores? Né? E foi aí que a gente foi criando, eu acho que talvez com pioneirismo aqui no Brasil, uma área de dados e conteúdo. Então a gente começou na mão mesmo, categorizando startups ali no Excel, a gente ia nas aceleradoras, ia nos eventos, ficava atento ali aos jornais e revistas, ia cadastrando essas startups. E isso acho que virou talvez um dos grandes diferenciais do Distrito, né? Acho que em cima de dados, tendências, análises de mercado, a gente acabou construindo uma grande autoridade, a gente acabou se tornando uma grande referência, não só para a imprensa, mas para os nossos clientes e para o próprio mercado. Sim. Então, essa é um pouco da minha história e do começo do Distrito, né? Que bacana. E aí, hoje, vocês também... Desde quando vocês têm um espaço físico ali, o hub, né? Legal. Aquele adensamento que vocês fazem. A gente começou com um hub físico em janeiro de 2018. O Distrito, ele é um coworking. Ele era um coworking que foi criado em 2014. O Gustavo Araújo, que é o meu sócio, ele era um dos sócios desse coworking. E quando a gente se juntou, a gente entendeu que a gente queria fazer um hub de inovação, que é diferente de um coworking. Sim. Ele ficava na região da Augusta ali? Ficava, exatamente. Nos Estados Unidos com a Augusta, famosíssimo ali. Exato. Né? Eu lembro que na época, um amigo meu, Vitor Sadala, ele estava na Controle, né? Que depois virou a Neon. Ele estava lá, ele me apresentou o espaço na época. Mas talvez até trombei com o Araújo na época, mas foi muito visita, assim. Perfeito. Mas então, legal. Então a gente comprou esse coworking dos outros sócios em janeiro de 2018 e aí a gente passou a desenvolver, a gente refundou o Distrito com esse outro conceito, que era um conceito de ecossistema, né? Muito do que acontecia principalmente nos Estados Unidos, né? Inspirado em plug and play, em alguns outros players importantes que tinha no mercado. E assim a gente foi se desenvolvendo, a gente chegou a ter 6 hubs de inovação, a gente criou essa área de dados e conteúdo, a gente já fez CVC, Venture Building, Hackathon, a gente já fez acho que quase todos os tipos aí de veículos e mecanismos de inovação para grandes empresas. E mais recentemente, há mais ou menos 18 meses atrás, a gente
percebeu o tamanho da mudança que iria ser causada no mercado por conta da evolução da inteligência artificial. Sim. E aí a gente passou a direcionar o distrito para ser uma empresa de implementação de inteligência artificial em grandes empresas. E é isso que a gente vem fazendo nos últimos 18 meses. Acho que foi uma sacada, acho que corajosa aqui da nossa parte, mas que tem funcionado super bem. Não, muito bacana. Fora todo o que vocês criaram aí de legado com reports e tal, que é um negócio que eu particularmente consumo bastante também. Né? Nas minhas aulas mesmo na USP eu coloco ali o material de vocês. Enfim, tem feito um trabalho esplêndido aí pro ambiente e também com ambientes fintech ali, com um distrito fintech que eu acho que é super legal. Mas, meu cara, antes de falar aí de 25, né, vamos tentar passar limpo um pouco o 24, né? Quais foram as inovações que você viu, primeiramente inovações financeiras aí mais interessantes e com as quais eventualmente você se envolveu? Aliás, eu não vou nem botar na inovação financeira, assim, tem muita coisa que vocês estão trabalhando com AI, eu entendo que o AI permeia tudo, né? Ainda mais agora, daqui por diante, a gente vai ver isso em vários modelos de negócio e tudo mais. Mas conta pra gente um pouco do que você achou, o que você viu, eventualmente de amadurecimento, de milestones, de conquistas aqui em 24 e até a gente entrar em 25 depois. Legal, muito bom. Eu acho que para falar de 24 a gente precisa trazer um pouco do contexto, né? Sim. A gente veio de anos muito duros para o mercado de inovação, empreendedorismo, startups, que foi o chamado aí, né, famoso inverno das startups. Então, 2021 foi o ano de excessos, né, para esse mercado, muita liquidez, muito dinheiro disponível por uma conjunção de fatores. E isso fez com que o mercado tivesse um ajuste muito violento. Né? Então, os empreendedores passaram a ter uma restrição de capital muito grande, então eles tiveram que mudar a maneira de atuar. Né? Então, eles deixaram de fazer empresas que eram crescimento a qualquer custo para fazer empresas que eram rentabilidade a qualquer custo. E isso é muito dolorido, né? Diminuir a empresa, reduzir... E é uma virada muito brutal para o modelo de startup, porque o modelo de startup, né, de scaling e tudo mais, ele é muito focado de você realmente olhar para o aspecto de lucro. Depois de conquistar mercado é que você vai olhar, né, esses aspectos. Sem dúvida. Então, acho que 22 foi aquele ano terrível, né? De muitos layoffs, muita gente passando momentos muito duros mesmo. 23 ainda tinha um resquício disso, né? Então o mercado ainda se ajustando, muito pouco dinheiro de venture capital. A gente percebeu que a gente fala muito de VC, mas tem um componente muito importante nesse ecossistema que são as grandes empresas. Né? A inovação, ela também movimenta o mundo das startups. Então, quanto mais as empresas querem inovar e quanto mais elas contratam as startups, menos dinheiro de VC as startups precisam, porque elas conseguem se autofinanciar. Então, 21 e 22, 21 ano muito bom em termos de inovação, transformação digital para grandes empresas. 22, eu acho que as empresas estavam começando a entender que o mercado ia sofrer um revés. 23, um ano muito ruim para inovação e transformação digital. A gente viu todas as empresas diminuindo as suas áreas de inovação, né, reduzindo ali o esforço, repensando a maneira de atuar. E, obviamente, isso vai bater no empreendedor, vai bater na startup. Então, o empreendedor em 23 não tinha nem dinheiro de VC, nem dinheiro das grandes empresas. Então, foi um ano muito desafiador desse ponto de vista. E quem estava rodando tinha que lidar com o runway, né? Com a grana lá que ele tinha. Já tinha uma janela de captação e o VC já avisou que não ia ter, fazendo milagre. Eu acreditava, inclusive, que a gente ia ver bem mais M&A nesse período, de gente abrindo o bico e tal, naquelas situações. Eu vi fechamentos de empresas, vi várias situações, mas foi tenso, foi complexo. E é interessante você estar falando, porque eu acho que o acesso ao mercado, ele fechou no primeiro TRI de 22. Né? Então, o primeiro TRI ainda tinha muitas rodadas negociadas ali em 21, então ainda tinha um certo movimento e tal. A hora que veio o segundo TRI em diante, foi muito duro. Foi. E, então, 24, eu acho que o pessoal se ajustou, né? Quem conseguiu sobreviver tá ali ainda sofrendo muito, tá se arrastando e tal. O mercado tá começando a voltar, mas de uma maneira muito lenta, os fundos muito rigorosos, né? Muito cautelosos com os novos investimentos. E aí vem o negócio da AI, né? AI acho que mudou o mercado de uma maneira incrível, assim, porque quando a gente pensa do ponto de vista das grandes empresas, eles estavam frustrados com muitos investimentos em tecnologia e inovação
que não surtiram os resultados que eles queriam. Então, teve uma redução de budget, né, uma redução de orçamento disponível para esse tipo de iniciativa. Mas a AI vem e bate em cheio em todo mundo, né, transformando todos os mercados, as relações entre as pessoas, produtos, serviços, ofertas, né, eficiência operacional. E aí a gente viu as empresas de novo se abrindo para poder tanto consumir AI de quem está oferecendo dessas startups, e os fundos também interessados em entender como é que estava esse movimento. Então, eu acho que 24 ele é um ano que não dá para dizer que foi bom, né? Eu acho que ele foi um pouco mais estável, né? Menos, com uma volatilidade menor do que os 2 anos anteriores, mas eu acho que a gente tem um ano 25 bastante promissor. Em termos de inovações ou tecnologias ou destaques do ano, não dá para não falar de AI, né? Sim, aqui claro, eu acho que depois do lançamento da OpenAI, ali em novembro de 2022, 23, aquele susto geral, todo mundo tentando entender como é que funcionava, né? O que poderia ser feito. 24 foi um ano onde o empreendedor conseguiu aterrissar um pouco mais isso. Né? Então, como é que a AI pode ser aplicado no atendimento, na operação, na logística, né? No marketing, vendas. E eu acho que isso ainda vai amadurecer bastante. Então, certamente é um ano de muita exploração de AI, todo mundo entendendo, estudando, né? Uma evolução muito rápida da tecnologia para diversos tipos de casos de uso diferentes. E evolução de modelo também, né? Assim, a gente viu os próprios modelos do GPT, né? A OpenAI lançou o 4O, então a gente teve esse avanço. Teve as outras empresas que começaram a correr atrás também. Teve muito movimento da Microsoft com o Copilot, que também está ali ancorado, né, com o OpenAI, mas a gente viu Gemini, a gente viu várias outras ferramentas da própria Meta com o Llama. Então a gente começa a ver a galera fazendo muitos players se posicionando frente ao que foi massificado ali pela OpenAI no final de 22 ali e tudo mais, né? Mas você entende que essa foi realmente a grande estrela, roubou o holofote, né? Sem dúvida, esse foi o grande destaque do ano. Tiveram outras coisas que evoluíram também, obviamente, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais do mundo aqui de fintechs e mercado financeiro. Tivemos boas evoluções também, mas quando a gente pensa no geral, assim, não dá para esconder que AI é a principal tecnologia que vem sendo desenvolvida por todo mundo e provavelmente vai ser pelos próximos anos. Essa, pelo menos, é a nossa grande aposta. A batalha nova, o novo terreno de batalha é esse. E é interessante, cara, que assim, eu acho que talvez se for para sintetizar muita coisa de 24, no meu ver, assim, até de muitas palestras, eu já falei até aqui no podcast outras vezes, que é uma frase, um meme icônico desse ano que chama OpenAI just killed my startup. Né? É isso aí. Que a galera começou, tava com uma ideia, ou tava começando a rodar startup, quando foi ver, cara, a capacidade do que o GPT tava fazendo ali já matava meu negócio. É isso. E aí o Sam Altman só respondeu que falou assim, we gonna steamroll. E eu assim, a gente vai continuar, atropelando, que não vai parar esse modelo. Eles querem a inteligência artificial geral, né, que é o general lá, AI, então a gente vai acabar vendo isso mais lenha na fogueira mesmo, como você falou. Mas é interessante esse ponto, porque do mesmo jeito que extinguiu e vai continuar extinguindo várias startups ou modelos de negócio ou tipos de produtos e serviços, também dá oportunidade para o surgimento de inúmeros outros, né? Claro. Então, uma coisa interessante, o Distrito começou a testar um pouco esse mercado. No primeiro trimestre de 2023, a gente falou, vamos fazer um mapeamento das startups de AI do Brasil. Uhum. E aí a gente passou lá, acho que 2 ou 3 meses fazendo esse mapeamento, aproximadamente 500 startups de AI. E aqui não estou falando AI Core, tá? Que é modelos próprios e tudo mais, mas sim aplicações de AI em diversos tipos de produtos e serviços. Sim. Aí, 500, eu falei, caramba, se você pega o mercado de insurtechs no Brasil, são, sei lá, 400 talvez, 300 nos últimos 10 anos. Sim. AI nós temos aqui, poucos meses já tem 500. Aí, andamos um pouquinho mais, 6 meses depois, gente, vamos atualizar aqui o estudo. Né? A gente estava fazendo alguns desafios para grandes corporações, diversos segmentos e tal. 800 startups, 6 meses depois, 800 startups de AI. Que isso. E aí, a gente falou, esse negócio é muito poderoso. Assim, é muito rápido esse movimento. A gente nunca viu, né, um movimento tão rápido de uma tecnologia que vem transformando tudo de uma maneira tão brutal.
E aí depois a gente desistiu de contar, porque a verdade é que todas as startups vão ser de AI. É igual a gente falando que, pô, a empresa que tá na internet. Pô, se você não tá na internet, você tá Exato. morto, né? É cloud, é internet. Cloud, se você não Assim, tem esse componente. Exatamente. Então, é isso. AI é cross. AI é para tudo, AI é para todos. Essa que é a verdade no final, né? É plataforma de desenvolvimento no final do dia, né? E aí que eu faço a gente ver essa questão que a gente falou de matou OpenAI, matou a minha startup e tudo mais. No final a gente está falando também de um repensar o modelo de construção de startup também. Sem dúvida. Né? É a mesma coisa que, vamos lá, como se montava startup no começo dos anos 2000. Muito da infra você tinha que internalizar. O custo que você tinha que botar upfront ali de server, né, servidor, tudo era muito pesado. Aí veio tecnologias com nuvem, dando escalabilidade, aí você foi... Os custos foram indo para outro lugar. Você foi democratizando a possibilidade de empreender, né? Exato. Aí o custo foi para pessoas. Aí depois, agora, com AI... Agora, algumas funções talvez são absorvidas. Então, a maneira também de construir um modelo de negócio novo, seja inclusive por uma pessoa só, como o próprio Sam Altman fala, né? Exato. Que logo teremos unicórnios de uma pessoa só, tudo AI-based, é algo que a gente vai passar a ver. Então, tem essa mudança de mentalidade também, né? É isso aí. E, meu cara, falando de... Agora vamos falar um pouco de 25 mesmo, assim. Falando de macro tendências, assim, para 25, né? Assim, quais são as principais que você acredita que vão ganhar destaque? Aí eu explodo um pouco a caixinha do mercado financeiro, né? Vamos falar de inovação como um todo, que, obviamente, como vocês têm né, touch points com diferentes segmentos, com grandes corporações e com startups, a gente vocês têm uma visão muito privilegiada sobre o que está rolando e o que é tendência de modo geral, assim. Legal. Putz, aqui eu vou precisar ser chato, Bruno. AI. Porque no final, assim, a gente fala AI, mas AI é muito amplo, né? É isso que eu ia falar, é verdade. Acho que talvez uma das coisas mais poderosas que a gente tem estudado e visto recentemente é a questão dos AI agents, né? O modelo de agentes. Os agentes de IA. Sim. Né? Então, a gente consegue ver os AI agents replicando o comportamento humano, seja para tarefas repetitivas ou para tarefas criativas, o que é incrível, né? Incrível. Então, hoje, um agente de IA ele pode operar um sistema, ele pode operar o SAP, ele pode operar um HubSpot. O AI agent, ele não falta, né? Ele não erra, né? Uhum. Ele tem uma produtividade muito grande. Então, a gente acredita e a gente está apostando muito que os AI agents, ou agora já os multi-agents, né? Vão ser uma revolução muito grande para praticamente todas as indústrias, né? Seja no back-office, no front-office, produto, atendimento, entre outras coisas. Aí a gente tem vários outros tipos de AI que também vão evoluindo, né? Então, você tem machine learning que vem evoluindo para fazer modelos preditivos, modelos de personalização massificada. Então, tudo isso, assim, eu acho que vai ser relativamente rápido. As empresas não estão prontas para fazer, né? Tá todo mundo buscando assim, esse catch-up de tecnologia. Muita coisa disponível já, que as pessoas não sabem, cara. Isso que eu fico impressionado. Sem dúvida. Tem Creo AI, que você certamente conhece. E é impressionante que você monta uma equipe, cara. E cada um com sua função e joga... E eu acho que a gente saiu de um momento onde era... E aí que é o problema da coisa acontecer exponencialmente e o nosso pensamento ser linear, né? A gente tem esse imbalance nunca ficou tão grande, né? Porque a gente não consegue acompanhar, é muita coisa. Então, muita gente ainda está com a visão de que uma ferramenta de AI é aquela que você vai perguntar e ela vai responder ou ela vai elaborar algo para você. Quando você vai para o modelo de agente, nós estamos falando de algo que você dá uma função e ela executa essa função e tem um nome, né, cara? Exato. Isso é incrível, né? Acho que essa é a virada de chave. Né? Agora, se a gente for aí a focar um pouquinho mais no mercado financeiro, né? A gente, 2024, acho que também foi um ano bom, assim, em termos de evolução do mercado financeiro, né? Acho que não dá para não falar de Pix, né? Que continua sendo... Sim, claro. Uma ferramenta aqui de democratização acesso a serviços financeiros muito violenta, né? Acho que ajudou também a reduzir o custo financeiro não só das empresas, mas das pessoas físicas. Então, eu acho que é uma inovação que já não é de agora, mas está evoluindo cada vez mais. Tem um roadmap, né, cara? Tem o Pix parcelado, vai ser acho que uma grande revolução também. Aí vai bater no cartão de crédito, né? Então vai ser uma mudança bem interessante da gente ver como é que isso vai funcionar. Tem a questão da tokenização. Eu adoro o termo de tokenização, acredito muito na tokenização, tanto de ativos financeiros regulados quanto de ativos financeiros não regulados.
Então, a gente viu esse mercado evoluir muito em 2024 e vai continuar evoluindo em 2025. Sim. Né? Esse mercado cresceu algumas vezes ao longo de 24 e players muito robustos, como o mercado Bitcoin, por exemplo, fazendo isso de maneira muito responsável, né? Que eu acho que é fundamental. A inovação ela vai tangenciar algumas regras, né? Ela vai sempre expandir algumas regras ou expandir alguns limites, mas ela não pode ser feita de maneira irresponsável. Né? Então, acho que tokenização é um tema muito interessante também. Meios de pagamentos. Eu esperava um avanço um pouquinho mais rápido, mas hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente do que eu tinha antes. Eu achava que todo mundo ia pagar tudo pelo reconhecimento facial e tudo mais. Mas a verdade é que hoje, né, a gente usa o celular, a gente usa o relógio, a gente usa o cartão. É tão fácil de fazer pagamento que eu não tenho certeza se a gente precisa de um outro mecanismo, né? Sim, sim. Quando você olha a China com reconhecimento né, que você atrela a tua carteira, principalmente a Tencent tem isso lá, né? E eu vi vários vídeos esses dias de gringos que vão para lá e ficam chocados, né? Que você vai, escaneia a palma da tua mão, as veias da palma da tua mão, atrela isso à sua wallet da WeChat. E aí, na hora que você vai pagar, o supermarket só precisa do device de leitura lá, você só bota a mão e já tá pago. Né? Obviamente que o mercado chinês é outro bicho e tudo mais, mas é sempre em favor da eliminação de fricção. Total. Né? Sempre nessa linha. Mas eu tô nessa linha com você também. Assim, tem tanta multiplicidade de formas de fazer isso. E o Brasil, quando a gente pensa no contexto latam, ele tá tão à frente dos nossos pares aqui, ó, até quando a gente olha em algumas realidades europeias. Que assim, fica até complicado imaginar, tentar pasteurizar tudo numa linha só, entendeu? Total. Eu acho que uma coisa que vai evoluir muito agora, já passando um pouco para 25 também, a chegada do Drex vai ser uma mudança bem interessante para o mercado. Sim, claro, né? De possibilidades de arranjos, de automações, né? De liquidações automáticas. Então, eu estou super animado aqui para ver como que o mercado vai responder à chegada do Drex e as moedas digitais. Que mais? Acho que é isso, não me lembro aqui de mais... Você tem visto um pouco em relação ao tema finanças verdes, alguma coisa nessa linha? Porque assim, eu tenho frequentado vários fóruns e tenho visto algumas iniciativas e eu tenho a convicção que o Brasil tinha toda a condição de estar liderando esse papo por vários motivos, até pelo fato da gente ter a Amazônia aqui, nosso quintal e tudo mais é aqui dentro, mas mais do que isso, assim, infra a gente já tem trabalhado, parte de tokenização, até questão com Drex e tudo. E aí você olha para crédito carbono, você vê mercados, você tem a parte de eletrificação de frotas, de veículos, isso eventualmente gerando crédito carbono também. Existem tantas possibilidades da gente padronizar isso e atrair recursos de investidores internacionais que eu realmente gostaria de ver. Eu sei de algumas iniciativas, até teremos episódios aqui, nos próximos episódios sobre isso, mas de ver isso como algo... tomando a parte de ESG, essa discussão de finanças verdes digitais, ficando mais parruda e menos uma coisa que bacana ter ou que tá ganhando um corpo, mas sim a gente liderar isso, entendeu? Não sei o que você vê, assim, você tem olhado para isso? Eu adoro esse tema também, eu acho que é fundamental, né? O que a gente, assim, em 2021, a gente lançou no Distrito uma vertical de inovação para ESG. Uhum. E a gente viu muita gente interessada, pouca gente disposta a participar efetivamente, né? Sim. Colocando dinheiro, investindo, né? Dedicando tempo, energia. E isso também vem muito das grandes empresas, né? Tem muita empresa que tem a política, Sim. que fala muito sobre o tema, mas quando você se aproxima para executar, acaba não saindo nada. Então, o que eu acho a tecnologia fatalmente vai criar muitas coisas interessantes para o mundo ESG, né? De uma maneira um pouco mais ampla. Depois a gente pode separar isso em ambiente, em sociedade, né? Nos temas em governança e tal. Mas eu acho que aqui o que vem amadurecendo no mercado brasileiro é que eu vejo que os family offices ou as grandes famílias, né, industriais ou as famílias que têm muito patrimônio têm se dedicado mais ao tema. Né? Tá. Alguém precisa puxar isso. Não me parece que existe uma política muito clara governamental com relação a isso, né? Seja de fomento ou alguma coisa assim.
Mas se não tem dinheiro, o negócio não anda. Essa é a verdade. Sem dúvida. A parte boa que eu vejo dos empreendedores que estão tentando ir para esse mercado é que aparentemente tem dinheiro para isso internacional, né? De fundos de fomento, entre outras coisas. Mas, de fato, assim, o negócio está andando menos rápido do que a gente gostaria, né? Verdade, Ou do que a gente desejaria, né? Tem elementos de timing, né? E timing é aquela junção de fatores, mas eu tenho visto, inclusive, grana e recurso e fundos internacionais olhando para isso e colocando iniciativas que às vezes não estão aqui e poderiam estar aqui. Então, tem esse descasamento, mas bom ponto que você colocou. Eu vejo também muito family offices, essas estruturas de famílias aqui que tem muito recurso no país, olhando para isso mais diretamente, isso pode ser um driver que puxa, né? Saindo do mercado financeiro, o que você tem visto de, eventualmente, health tech, enfim, outros segmentos ali, outras verticais, edtech, que também vai ser absolutamente transformado com a questão da IA. Não sei se você viu até uma notícia que saiu um tempinho atrás, falando de uma empresa norte-americana que foi frontalmente atingida por isso, uma empresa listada em bolsa que ela basicamente é uma plataforma para ajudar alunos a fazerem dever de casa. Ela estava tradeada, aí disse que ela divulgou os earnings dela, a galera já viu a capacidade que alguns modelos de IA estavam tendo, e assim, o papel evaporou. Você vê assim, ela despencou, tipo, 2 dias depois da divulgação dos earnings, foi lá pro chão. Então, praticamente matou, assim, primeira vítima listada do ambiente de educação, que é frontalmente ali ligado com o que a gente vê de IA, né? Mas o que você vem também olhando para expandindo aí esse universo de startups? Sim, o mercado de educação já está se movimentando de uma maneira incrível. Assim, a gente tem... Quem não tá perdido. A gente tem como clientes do distrito, acho que as 3 ou 4 maiores empresas de educação do Brasil, e todas elas, né, correndo ali para treinar modelos, né, entender casos de uso diferentes. E como eu falei, AI para tudo, AI para todos, né? Desde do core, que é ensinar melhor ou criar uma experiência melhor para o aluno, até internamente, né? Que é a cobrança, desenvolvimento de materiais, né? Transformar materiais escritos em vídeos, né? Clonar professores, né? Então as possibilidades são enormes. Eu acho que esse é um mercado que de fato vai se desenvolver muito rápido com essas novas tecnologias. Marketing e vendas, né? Acho que é outro mercado que está explodindo com a questão de AI. Desdobramento de peças, criação de peças, interação entre pessoas, pré-vendas, né? Então, a gente tem visto casos de uso muito interessantes também. A gente tem uma iniciativa no distrito chamado GenAI Lab, que é um programa de geração de negócios entre startups, fundos de investimento, corporações e as big techs. E mais ou menos 55% a 60% das startups que estão lá tem aproximadamente 60 startups hoje, né? O plano para o próximo ano são 150 startups. 60% delas são para marketing e vendas. Então, assim, dá para a gente ver em números que esse é um segmento que está sendo muito explorado pelos empreendedores. Que mais? Fora isso, eu sempre... Já faz algum tempo que eu acredito muito no setor de cyber. Eu vejo o Brasil pouco preocupado com a questão de cyber. Eu sei que os bancos grandes eles têm áreas muito capacitadas e muito fortes nisso. Localmente eu não vejo tanta coisa sendo gerada. Obviamente que você vê alguns lugares bem vocacionados, Israel, por exemplo, e tal. Mas ainda de produção local eu não vejo muita força, né? Sem dúvida, tem pouco. Mas é um mercado que não dá para não tomar cuidado, né? Principalmente agora com o negócio de AI, né? Clonagem de pessoas, clonagem de voz. A AI ela vai tornar a parte de fraude, né? E identificação de pessoas, vai tornar isso cada vez mais difícil. Então, eu gosto do setor de cyber, mas não tenho visto um avanço muito rápido também do setor, né? Mesmo quando a gente faz ali um mapeamento das startups do setor, não tem ainda muitas startups. Se eu não me engano, a última vez que a gente fez um mapeamento tinha algo como 250 startups, 220 startups. Então, é um mercado ainda relativamente pequeno no Brasil, apesar da importância. Então, a gente falou de educação, saúde. Não dá para deixar de falar de saúde, né? AI também vai ter um impacto muito grande, né? Seja para
identificação de novos compostos químicos, né, remédios, etc., até para análises de imagem, né? A gente sabe que todas as grandes empresas aí de diagnósticos de imagem já estão trabalhando em cima disso, né? Cruzamento de dados, né? Predição de doenças. Então, tudo isso vai ser bastante impactado e acho que vai ser muito beneficiado pela questão da IA. Inclusive, eu vi foram dois papos que me impactaram recente aqui. Um foi do Peter Diamandis, da Singularity University, que ele fez um seminário sobre IA, e aí perguntou para alguns médicos e cientistas e tal, falou assim, até quantos anos você acha que vai demorar para que a gente tenha uma regulamentação médica onde você não usar IA como complemento a um diagnóstico seja uma forma de um misconduct dentro do segmento de saúde. E aí já tinha cara falando que tinha 2 anos, 5 anos. Tipo, assim, a coisa tá tão rápido que, assim, é a mesma coisa que você ser um médico, você ter equipamentos diagnósticos e simplesmente não usar. E depois pode voltar nas costas do médico ali por ter feito um diagnóstico errado, alguma coisa. Você acredita nessa linha aí também? Cara, eu acho que sim. É uma zona cinzenta meio perigosa, né? Sim. Até recentemente eu tive uma experiência pessoal interessante. Eu tive um problema de saúde, fui no médico, o médico me receitou ali 3 remédios diferentes. Eu falei, caramba, tudo isso de remédio, né? Uhum. Aí joguei no chat GPT os sintomas, né? Coloquei ali o diagnóstico, os remédios. E aí ele falou, ó, esse remédio 1 e 2 aqui, putz, faz todo sentido com os sintomas e etc. O remédio 3, acredito que o seu médico tá sendo muito cuidadoso, está sendo cuidadoso em excesso, porque os seus sintomas não são característicos para serem tratados com esse remédio. Olha só, cara. E aí você fica aqui, né, do ponto de vista do paciente, você fala, putz, e agora, né? Verdade. Será que eu vou em outro médico? Será que eu não tomo remédio? Né? Mas no final eu acho que medicina é um negócio muito sério, né? E não dá para as pessoas se tratarem dessa maneira. Então, acho que precisa evoluir, né? E tem uma questão de educação, né? De como usar bem a ferramenta, né? Como usar bem a tecnologia. Toda tecnologia, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Sim, então, claro. AI acho que é o melhor caso disso, né? Você pode usar a clonagem de pessoas para criar vídeos, fazer treinamentos, né? Ter uma interação melhor, fazer um atendimento mais rápido, mais assertivo. Ao mesmo tempo, você pode clonar uma pessoa para extorquir alguém, para pedir dinheiro. O lado negativo dessa parada. Exatamente. Né? Então, acho que é um pouco o caminho. E educação é fundamental para isso. Sem dúvida. E fechando esse parênteses aqui em relação a Health, né? Assim, até a aposta nova do fundador do Spotify, que agora ele tá... Eu tinha visto também que ele está investindo numa espécie de cabine diagnóstica para você mapear e o diagnóstico sai por AI. E aí eles estão alimentando o modelo com tudo que há a respeito de medicina, e logo mais o mercado vai precisar discutir, porque primeiro a tecnologia está avançando tão mais que a gente vai precisar acomodar isso na outra ponta. Se tem 2 coisas que são super sensíveis e que demoram, a gente está falando de drugs, né? A gente está falando de aprovação de remédio, saúde de uma forma geral e bolso, que é finanças, né? Total. Então isso sempre é descompassado, mas é um ponto muito sensível agora que a gente vai passar de mercado. E até difícil de imaginar até onde a gente vai parar com isso, né? Questão de genoma, questão de desenvolvimento de drogas. Não sei, daqui a pouco eu tô acreditando que o ser humano vai viver 200 anos. Não sei nem se a gente tá pronto para isso, né? Se a gente deveria fazer isso, né? Sim, mas é muita ferramenta na nossa mão e daqui a pouco a gente... Quando chegar no AGI ali, a própria inteligência vai pensar as coisas para que a gente consiga ter esse avanço de uma forma até mais fácil, né? O Sam Altman também fala assim, ó, uma hora a IA vai ficar tão avançada que eu vou perguntar como é que a gente vai monetizar melhor isso aqui, né? Isso aí. Mas enfim. Meu cara, vamos falar do lado contrário agora, né? A gente falou do que pode dar certo. Você vê algumas coisas, algumas tendências saindo um pouco do holofote, perdendo um pouco de energia, nesse sentido, assim? Alguma coisa nessa linha? Eu acho que, de uma certa forma, a AI ofuscou quase tudo que vinha surgindo. Sim. Veio com uma intensidade tão grande, com tanto dinheiro sendo direcionado, né? E NVIDIA explodindo, e GPU para todo lado, né? Então, isso deu uma ofuscada em todo o resto. Mas eu não me lembro agora de algo muito específico que a gente viu, putz, isso aqui... assim como a gente teve o Zuckerberg falando do metaverso, né? Sim. O metaverso, talvez, acho que o metaverso e o óculos, né? Sim. Acho que duas
duas tendências aí que foram rápidas, né? Foi. Não duraram muito. Eu não me lembro recentemente de algo parecido com isso. Mas as coisas ganham novos corpos, né? Assim, igual, por exemplo, toda a imersão que ele esperava. Muito na esteira também do que a gente viu da pandemia, das pessoas ficarem mais reclusas e tal. A gente ter, assim, olhando para a realidade virtual. Mas eu entendo que a realidade aumentada para onde está levando, com o Orion, que é o óculos novo que a Meta está fazendo e outros players estão fazendo, vão poder trazer, no meu ponto de vista, aliar IA com, né, já te ajudando, assistindo você financeiramente ou de outras formas, com a projeção direto num visor, né? Num áudio aqui e vídeo. Muito na linha do que um Jarvis do Homem de Ferro faz, como o Pilha Diamantes também falou, que ele entende que o futuro é um agente que está com você a todo momento e está jogando informação. Você olha, pede informação sobre algo, ele vai falar. Sei lá, você olha para um prédio, pergunta se tem vaga disponível, se tem algum para locação, ele já vai plugando e trazendo isso e conectando e mostrando que tem, dá para financiar com esse player, dá para ter informação sobre criminalidade, sei lá, entendeu? Assim, é um sci-fi não muito distante e toda a conjunção de ferramentas para fazer isso acontecer, seja do hardware, seja da parte de software e tal, a gente já tá caminhando para isso, né? Sem dúvida. De certa maneira, cara. Acho que, assim, talvez um dos maiores desafios para essa visão, eu realmente acredito nessa visão, né? Assim, hoje a gente já usa as ferramentas de IA para quase tudo, né? Você vai fazer um evento, você vai fazer um podcast, você vai fazer vai fazer marketing, para quase tudo a gente consegue ser apoiado pelas ferramentas de IA. Para que isso seja mainstream no mundo, né? E você tenha todo mundo usando isso de uma maneira democrática, primeiro precisa ser acessível, né? Por que o ChatGPT foi tão rápido? Porque ele era muito acessível. É muito fácil. Plano gratuito, inclusive. Plano gratuito, uma interface que, cara, qualquer um entra lá, escreve, testa, vai. Então, quando a gente fala de devices e tudo isso, acho que ainda precisa evoluir, né? Para que seja mais democrático. Por outro lado, você tem um grande desafio, que é como é que você trata todos esses dados disponíveis no mundo, né? Para que eles sejam úteis e confiáveis para os teus fins. Sim. Então, a gente já sabe que tiveram discussões importantes ali dos dados que foram usados para os modelos do GPT. Talvez eles fizeram um pouco ali meio que na força no começo, né? Usando coisas que talvez não deveriam, né? Acho que agora está todo mundo já muito mais atento a esse tema, inclusive eles. Mas quando a gente começa a discutir com as empresas os dados que eles têm, né, que eles podem usar a favor do usuário ali, do cliente e tal, as empresas ainda estão um pouco distantes de poder ter dados extremamente bem estruturados, né? A não ser empresas como o iFood, por exemplo, como o Nubank, que são nativas digitais, que já nasceram com uma arquitetura de dados, uma arquitetura de tecnologia muito robusta. Então, eu acho que quando a gente fala de conhecimentos genéricos, a gente vai ter isso muito rápido. Sim. Quando a gente fala ali de personalização, né, de modelos treinados, né, de fine-tuning de modelos para atender as minhas necessidades específicas, aí talvez vai demorar um pouquinho mais. Entendido. E Gerum, falando agora, talvez indo para além da linha do AI, que eu sei que realmente é um foco, vocês até tiveram recentemente agora o evento que vocês fizeram olhando para isso especificamente. O que mais assim a Distrito tem, né, em termos de tese que vocês têm mirado, que vocês têm olhado e botado energia, né? Você poderia contar um pouquinho para a gente? Claro. Então, como eu te falei, a gente está colocando, acho que quase toda a nossa energia na questão de implementar a inteligência artificial em grandes empresas, seja através de AI agents, multi-agents, né? O que a gente fala de agentes de primeira geração, agentes de segunda geração. Então, como é que a gente evolui aquele agente? Então, tem times muito focados nesse tema. Segundo tema é o que a gente estava comentando agora, fine-tuning de modelos. Né? Então, a gente não acredita que as empresas brasileiras ou que as fintechs, não, as startups brasileiras, elas vão ter modelos LLMs proprietários, né? Então, Bom ponto, né? Provavelmente a gente vai aqui no Brasil, né, por capacidade financeira, não que a gente não tenha empresas com porte capazes, mas talvez não faça sentido investir tanto dinheiro para isso, mas é muito provável que a gente tenha os LLMs que já estão disponíveis e treinados pelas grandes empresas,
mas com fine-tuning, com os dados que aquela empresa produz, né? Então não deixa de ser um modelo proprietário, né? Você tem um LLM já público ou privado treinado por uma grande empresa, mas ele vai estar afinado ali com os teus dados para atender os seus clientes. Sim. Então esse é um outro foco que a gente tem. Fora AI, a gente continua colaborando com as empresas, apoiando as empresas a desenhar estratégias de inovação, estratégia de transformação digital. Então, como que a gente cria novos produtos, como que a gente adapta produtos a essa nova realidade, como que a gente melhora a experiência do cliente, como que a gente torna a empresa uma empresa mais eficiente operacionalmente através de tecnologia. Então, esses são um pouco do que a gente tem tratado no nosso dia a dia. E a transformação digital que vocês faziam há 5 anos atrás, bem diferente do com hoje, com um ferramental colocado à disposição, com o IA mesmo que você falou, né? E até perguntando um pouco mais a respeito disso, vocês são agnósticos quanto a modelos e quanto a ferramentas? Ou isso é muito conversado com o player para se chegar em algo que faça sentido para todo mundo? Como é que é essa relação com a multiplicidade de plataformas, de soluções e o trabalho que vocês fazem ao entrar lá e ler a necessidade e acoplar o que talvez faça sentido ali? Pô, essa é uma excelente pergunta. A gente entende que as empresas já têm a sua arquitetura de tecnologia, as empresas já têm os seus bancos de dados, as empresas já têm ali a engenharia, né, como eles construíram, e não adianta a gente forçar a mudança disso. Sim. É muito caro e é muito demorado você reconstruir sistemas internos ou legados para poder ter uma nova aplicação. Uhum. Então, o que a gente faz é tentar entender o que a empresa já tem, né, o que já funciona, e trazer modelos que vão ter menor custo, maior capacidade de escala e integração com aquilo que já existe. No passado, a gente criava muitas coisas paralelas e a gente aprendeu ao longo do tempo que o paralelo ele é muito interessante para você validar hipóteses, Sim. mas uma vez a hipótese validada, você tem que voltar para o que já está lá, né? Você tem que voltar para o legado, você tem que fazer integração, você tem que conseguir capturar o dado. Verdade. Então, a gente aprendeu ao longo do tempo a usar os mais diversos modelos, tanto de infraestrutura, de cloud, de arquitetura, para que a gente consiga entregar sempre o mais valor para o nosso cliente, né? Seja Sim. através de mais vendas, eficiência operacional ou experiência do cliente, seja o que for. Bacana. E falando agora de investimentos, a gente citou isso no comecinho, né? Que a gente sai aí de um movimento de inverno. Finalzinho de 24 ali, a gente ainda teve algumas rodadas interessantes para players que já estavam ali num estágio mais avançado. A gente viu Conta Simples, a gente viu Asas, sobretudo olhando para a realidade fintech, né? Então, houveram sim movimentações ainda. Então, parado totalmente o mercado não está. Mas você acha, e aí eu puxo também um callback de um papo que eu tive com duas conversas. Uma foi em relação a Money 2020, que eu tive em Las Vegas, e o pessoal, a presidente da New York Stock Exchange, já dizendo que a gente, estamos saindo do inverno, tem perspectivas. Na ótica Estados Unidos / mundo deles, eles estavam vendo já uma retomada de discussão sobre investimentos, eventualmente até janelas de IPO, que depende muito de outros fatores, de taxa de juros e tudo mais. Mas sinalizando que 25 a gente já começa a ter um pouco mais de uma melhoria nesse cenário, olhando para os Estados Unidos, sobretudo. E junto com outro papo que eu tive com o Renato Valente, lá da Iporanga, que já teve aqui, inclusive, que ele disse assim, olha, vendo tudo que a gente teve de investimento, muita coisa foi para AI. Se você tira a AI da equação, tem muita... que sobra, né? Que sobra? Mas assim, por mais que a AI seja, né, assim, ela é muito transversal com tudo que a gente tem feito. Como é que você vê essas relações de investimento para 25? Estamos mesmo olhando para o Brasil agora, estamos mais fora desse contexto de inverno. Sei que você dialoga muito com fundos, você também investe, você faz aí teus cheques de anjo e tal. Como é que tem sido o seu feeling sobre isso? Legal. Assim, como a gente comentou, né, 2021 foi um ponto completamente fora da curva. Mas ao mesmo tempo que o excesso aconteceu, ele formou bases muito fortes no ecossistema brasileiro, né? Então, hoje acho que a gente tem investidores mais experientes, a gente tem o maior número de fundos, a gente tem o maior número de anjos, a gente tem o maior número de empresas que têm CVC, a gente tem o maior número de empresas que fazem transformação digital e inovação, né? A gente tem mais hubs de inovação, a gente tem mais startups.
Então, o ecossistema brasileiro, ele não dá para a gente dizer que ele tá pujante, mas ele existe, né? Tem bases sólidas, tem muita gente inteligente, muita gente capaz, né? Então, o que eu vejo aqui na indústria de VC vou até fazer uma comparação aqui. Quando a gente pega só fintechs no Brasil, em 2021, se eu não me engano, a gente teve algo como 3,9 ou 4 bi de dólar investidos, né? Que foi o pico. Esse ano deve fechar algo como 500, 600 milhões de dólares. Então, assim, é uma diferença muito grande do que já foi lá atrás. Sim. E quando você pega o Brasil como um todo, expandindo aqui para todos os setores, vai ser uma relação muito parecida. Por outro lado, a gente tem uma consistência maior, né? Então, os valuations eles estão mais razoáveis, os empreendedores, né, são caras mais preparados, né? A maneira de investir ela é diferente, não é aquele negócio de puta, tem uma rodada aqui, quem vai, vamos, faz, né? Sim. Ali em 2021 era assim, né? Era o FOMO, né? Tava o FOMO muito. é que determinava se você ia entrar ou não em uma rodada. Hoje não, os fundos já mantêm o relacionamento com os empreendedores durante mais tempo, eles querem ver números, eles querem ver tração, eles querem conhecer o empreendedor, né? Então, eu acho que a gente tem uma consistência maior, mas a gente está muito longe do que foi 2021, né, em termos de investimento. Uma coisa que a gente tem visto mais recentemente, principalmente nos últimos 3 meses, depois de 22, principalmente em 23 começo de 24, o que a gente chamava de mega rounds, que era aqueles rounds acima de 100 milhões de dólares, eles sumiram. Era uma raridade, né? E agora a gente tem visto começar a voltar na América Latina, né? Então a gente já tem rounds maiores, né? O Ala lá captando bastante grana. Então eu acho que isso são bons sinais. São bons sinais de que o mercado continua, né? Existem bons empreendedores, né? A América Latina continua repleta de oportunidades, né? Tem uma competição muito menor do que é nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos a competição é brutal. Na América Latina ainda tem muito problema estrutural, muito problema econômico, muito problema social. Então a tecnologia vai continuar tendo um papel preponderante para a evolução da América Latina como um todo. Né? Agora eu não consigo acreditar que a gente vai voltar aos níveis de 21. Sim. Né? O Borges lá da Domo fala ele tem uma frase muito boa, que ele fala assim, eu vi... como é que era? Eu vi o mercado daquele jeito nos anos 2000, em 2021, talvez agora em 2040. Olha só. Então, acho que é mais ou menos isso. Assim, eu vou torcer para que não, mas é um pouco assim, né? Verdade. E CVCs, cara, como é que você tem olhado esse ambiente? Porque também vocês estão muito dentro de CVCs e tal. É um bom tema também, né? CVC, ele é uma ferramenta para inovação e transformação digital bastante interessante. Tá. Mas as empresas brasileiras, na sua maioria, né, não todas, né, é difícil generalizar, mas boa parte das empresas brasileiras tem pouca maturidade para o CVC. Porque ele é uma ferramenta que exige, primeiro, uma disposição de capital enorme. Sim. Segundo, um prazo de maturidade muito longo. Você só sabe se você acertou ou não uma startup que você investiu 3, 4, 5 anos depois de ter investido. Né? E existe uma oscilação, né, uma volatilidade tão grande no mercado brasileiro que o C-Level, o board, seja lá quem toma a decisão, ele não consegue sustentar um CVC por um prazo tão longo, a não ser que seja uma empresa muito, muito grande, né, que tem muito capital. Mesmo essas também sofreram muito nos últimos anos. Então, a gente viu uma desaceleração dos CVCs, né, uma do ressaca número dos de CVCs, uma ressaca dos CVCs, mas quem estava fazendo bem feito, com responsabilidade, a gente tem visto que tem colhido o resultado. Mas acho que precisa entender o CVC como uma ferramenta complementar à estratégia de inovação. Sim. E não como uma estratégia isolada. Né? Então, ao construir um CVC, você vai ter lá, né, o que a gente chama de olhos e ouvidos no mercado. Então, você vai estar sempre entendendo quais são as próximas tecnologias que podem impactar o teu mercado, quem que pode te disruptar, quem que pode ser um parceiro estratégico, qual produto que você poderia estar fazendo que você não está, onde tem mais eficiência, né? Quem são bons empreendedores que poderiam estar do seu lado. Mas se a gente pega uma empresa que fatura alguns bilhões de reais e ele faz um CVC de 50 milhões, e vamos supor que ele multiplica esse CVC por 3, 4 vezes em 5 anos para facilitar a nossa conta aqui. Sim. Né? Então ele pegou 50 milhões, ele vai devolver 250 milhões,
Então ele ganhou 200 milhões em 5 anos, né? Puta, é muito pouco representativo para essas grandes empresas. Sem Então, dúvida, sem dúvida. o resultado financeiro ele é importante para dar sustentabilidade nessa estratégia, mas ele não pode drivar as escolhas. Do mesmo jeito, se você só investe de maneira estratégica, buscando coisas que vão complementar a tua operação e não olha para o resultado financeiro, provavelmente ele vai dar prejuízo. Sem dúvida. Porque o mercado não está olhando da mesma maneira que você. Então, equilibrar o resultado financeiro com o estratégico, ele é quase que uma arte ali, né? Ele tem um desafio. Mas é isso, eu acho que conforme o mercado vai evoluindo, vai amadurecendo e a gente vai vendo modelos de atuação diferentes, provavelmente esse mercado volta a evoluir também. Tem um componente também de timing, né? Assim, é um negócio de longo prazo. Eu sinto que às vezes existem outras prioridades, a gente tem troca de management, em alguns lugares a gente vê essa coisa dando uma desaquecida. E a gente viu muito FOMO, eu acho que de CVC há um tempo atrás. Eu vi vários né, assim, o mercado falando muito, e hoje deu uma secada, assim, acho que deu uma... Obviamente você está mais no pulso dessa conversa, mas de quem está vendo aqui tangenciando igual eu faço, menos. Mas faz todo sentido essa parametrizada que tem que ser dado, e é sinal de maturidade também, né? É um ponto que o mercado está evoluindo nessa discussão. E Venture Capital é um mercado difícil, Sim. né? Assim, ele é um mercado... Tem muito aprendizado do que a gente já viu nos Estados Unidos, Ásia, né, Israel, entre outras coisas, mas é uma arte, né? Sim, claro. E não tem tanta gente especialista em Venture Capital no Brasil. Hoje já muito mais do que tinha no passado. Verdade. Mas não tem tantos assim. Em CVC ainda menos, né? Em CVC você precisa saber tomar as decisões utilizando ali as metodologias, as regras, né? Teses de investimento do VC, mas ao mesmo tempo casando com a estratégia da empresa. Então você tem uma complexidade adicional. Então, acho que o mercado também precisa andar um pouco mais. Tem alguns especialistas, né, que só trabalham esse mercado, que acho que fazem um excelente trabalho. Mas assim como a gente teve aqui a ressaca das startups, o inverno das startups, o CVC é a mesma coisa, né? Todo mundo se retraiu, daqui a pouquinho esse mercado começa a voltar. Mas é o que você falou também quando você estava formulando a pergunta. Depende muito de taxa de juros, mercado. Né? Brasil hoje a gente está falando de juros de novo de 14%, 15% ao ano. É verdade. E aí, putz, quem é que vai, né? Qual é a corporação que vai pegar ali 100, 200, 300 milhões de reais? Que é um cenário diferente, assim, obviamente que o mercado... É difícil fazer esse planejamento esperando estabilidade aqui na realidade brasileira. Mas é um contexto que o cara fez isso, é uma outra taxa, e essa grana fica ali, os caras buscando remunerar isso... E você sabe, nós estamos falando de risco, nós estamos falando de... isso. Simplesmente não é igual o play do VC, que é totalmente tentando remunerar essa grana, tem que também o alinhamento das estratégias, mas sempre tem alguém dentro que questiona e fala, e olha, pô... não devia ter feito, não, né? Será que deveria ter feito? Aí fica aquele clima, né? E a gente passa por um momento também de pouquíssima liquidez no mercado, né? Então você comentou, putz, eu assim como você... acreditava que a gente ia ter 2, 3 anos de M&As a toda velocidade. E a verdade é que quando o mercado fica ruim, que deveria ser bom para você comprar uma empresa, todo mundo fica com medo. Todo mundo fica com medo. Então todo mundo quer comprar na alta e na baixa fica todo mundo quietinho. Então agora que era o momento de fazer M&A, né, de consolidar, de fazer acqui-hire de bons times, etc. A gente tem visto o mercado melhorar um pouquinho, mas ainda poderia ser melhor, né? E IPOs, assim, acho que o último foi em 2022, talvez, não me lembro exatamente. Não tem janela aqui. Mas não dá para acreditar numa janela para tech. Sim. Bom, agora estamos no final de 2024, com certeza não. 25, muito improvável, ainda mais com esse patamar de juros. Então, quando você não tem eventos de liquidez que possam reciclar o capital que foi alocado lá atrás, também faz com que todo mundo fique esperando, né? Fica esse compasso de espera geral. Não entra dinheiro novo no sistema, o dinheiro que está alocado não sai, e aí é difícil de fazer a roda girar. E é interessante essa questão do comportamento de manada que você citou agora há pouco, né? Assim, a gente vê a galera no FOMO brabo, e aí quando tá múltiplo tá baixo, tá todo mundo tá vendendo mais barato, e mesmo assim o cara fica cauteloso, não sei se eu vou, não vou. Aí daqui a 6 meses melhor, o múltiplo tá alto, ele quer comprar. Ele quer comprar, não tá errado. Assim, a gente vê, puta, isso aí é comportamento humano na prática, né? O behavioral finance escrito, né? Mas só para complementar esse tema, que eu acho que é legal, eu acho que a gente vai ter mais consolidação nas startups.
né? São fusões. Então, startups que estão num determinado mercado, a gente viu muito isso no mercado de crédito aqui no Brasil. Eu ia falar exatamente. Crédito foi assim, acho que talvez foi um dos mercados mais intensos em consolidação. Mas outros mercados deve acontecer a mesma coisa, porque se não tem dinheiro para nutrir essa startup, né, para fazer com que ela cresça mais rápido, e tem players brigando pelo mesmo espaço, não faz sentido. Em algum momento você vai ter que unificar, né, fazer um movimento um pouco mais inteligente. E tem ganhos de sinergia muito claros, né? Eu acho que quando você falou crédito, eu lembro do caso da OpenCo, que teve Rebel, Geru, a junta Biz Capital, aí os caras vão formando um player que para dar condição de encarar o mercado de crédito sempre foi uma coisa muito difícil de lidar quando você vê um contexto brasileiro, de tentar fazer frente aí, tentar ser alternativa nesse ambiente. Bom, a gente começa a ver isso acontecendo, já estava acontecendo e eventualmente vai seguir tendo essas consolidações. Exato. De fato, né? E nesse caso específico, eram todos eles empreendedores fantásticos. Sem dúvida. Que fizeram rodadas com fundos de primeira linha e mesmo assim eles optaram pela fusão, que eu acho que foi uma decisão super inteligente. Né? Sim, é o game cada vez mais parrudo também, encarando uma concorrência que já existe do mercado tradicional também. Então, são vários fatores aí que imagino que foram pesados. E, Jerum, a gente tá chegando no final do papo aqui, cara. Sempre o papo nosso voa aqui porque é bom. Mas eu queria ouvir de você qual dica você daria, talvez, para investidores e empreendedores para 25 aí, né? E aí eu acho que agora que a gente tá entrando em 25 aí, é um bom balizador para a galera ouvir, refletir nessas holidays aí, nessas festas de fim de ano, para começar 25. Né, usando o vento a seu favor aí no que você botar de dica. Legal. Começar com os empreendedores aqui, né? Que eu acho que é quem sofreu mais aqui nesse momento que a gente passou. Eu acho que a maneira de criar empresas, ela mudou brutalmente nesses últimos 3, 4 anos. Né? Então, eu não vejo mais espaço, na maioria dos casos, né? Obviamente que você sempre tem exceções, para empresas que crescem a qualquer custo. Né? Assim, os investidores eles já não acreditam mais nesse modelo como eles acreditavam no passado. Pode acontecer um caso ou outro, com certeza, sempre vai ter. Né? Sempre tem um empreendedor que conhece um pouco mais de como fazer isso, já tem ali, né? Ele pode ser um second time founder, né? Ele já sabe mais ou menos como fazer, conhece muito bem o mercado. Mas na maioria das vezes, o que eu tenho recomendado para os empreendedores é constrói um negócio para ganhar dinheiro. Se você estiver ganhando dinheiro e com um crescimento bom, você vai ter acesso a capital. Né? Se você não está crescendo, vai ser difícil acessar capital. Você pode estar ganhando dinheiro, mas vai ser difícil acessar principalmente a trilha de VC. Né? Aqui eu estou generalizando acesso a capital, mas estou falando da trilha de VC. Se você está crescendo, mas não tem bons números, não tem boas margens, etc., os fundos vão querer te acompanhar para entender quando que você vai conseguir reverter essa situação. Exato. Então, para o empreendedor, eu acho que, de novo, mais consistência, né? Um crescimento mais equilibrado, com boas margens, né? Com fundamentos sólidos, né? Com uma preocupação muito grande em produto, em canais. Né? Hoje eu vejo todo mundo já nascendo a startup buscando encontrar o melhor canal. Né? Então, enquanto você vai modelando o produto, qual é o canal que eu vou usar? Não tem mais tempo para ficar desenvolvendo, né, canal, etc. Ou até plugar em canais já consolidados. A gente vê a Meta olhando o WhatsApp como plataforma de desenvolvimento, muita gente desenvolvendo coisa lá dentro. A gente tem o exemplo da Meg aí, que a gente já teve aqui também, de outros caras. Surfar isso base instalada também é bem importante. Né? Sem dúvida, super. Então, acho que para o empreendedor é isso. Para os investidores, o que eu tenho visto de novo, né, os fundos muito cautelosos, né? Tem dinheiro, né? Ontem, como a gente teve o evento, a Mona X comentou que tem dinheiro disponível, SoftBank tem dinheiro disponível, né? Ontem estava com o Léo também do VCAI, um fundo novo, tem dinheiro disponível. Né? Então, de uma maneira geral, eu acho que o mercado tem dinheiro. Só que esse dinheiro vai ser canalizado com muito cuidado, né? Com tempo e tudo mais. E para corporações, depois eu quero ouvir para corporações, porque é outra linha que você atende. Legal, que é bom ouvir. E eu acho que diferente do passado, hoje a gente tem dinheiro disponível para toda a cadeia de tamanho das startups, né? Desde o early stage até o growth. Então, acho que isso é uma coisa positiva para o empreendedor. Tem muito investidor anjo que nos procura também para saber, né? Para o anjo, o que eu diria
invista com cuidado, né? Procure pessoas que já fazem isso, que entendam. Porque quem está chegando nesse mercado costuma se encantar muito fácil. Tem muito cano da sereia, né, Tem cara? tem empreendedor que faz pitch muito bem, né? E a hora que você vai ver ali o produto, né? Por trás ali do PowerPoint, do PPT, não para de pé. Verdade. Então, tomar um pouco de cuidado, tentar se aproximar dos grupos de investimento, né? Tentar, às vezes, investir através dos fundos, né? Ainda tem fundos que abrem captação. Então, acho que esse é um pouco o caminho, né? Sim, sim. E para as corporações, qual a dica que você dá aí nesse contexto? Para as corporações, corre que a AI vai varrer tudo. A gente fala isso brincando, né? Mas, assim, a gente tem usado e aplicado inteligência artificial nos mais diversos casos de uso, desde RH, jurídico, operações, como eu falei, finanças, para muita coisa, atendimento, e a tecnologia está evoluindo muito rápido. Eu acho que eu nunca presenciei, né? Não sou tão velho assim, também não sou tão novo, mas eu nunca presenciei uma tecnologia que proporcionou alternativas, opções de uso de uma maneira tão ampla, né, tão precisa como a gente tem visto com AI. Então, assim, como eu falei, eu acho que os mercados eles vão ser reconstruídos, porque a relação entre empresa, consumidor ou usuário vai mudar, né? O atendimento vai mudar, o tipo de produto vai mudar. Você citou aqui a Meg, né? Sim. Que faz banking através de WhatsApp. Fantástico. Né? Qual é o banco que vai continuar atendendo o seu cliente através de um aplicativo? Não, total. Você quer conversar com o teu banco através do WhatsApp ou você quer entrar no aplicativo, colocar sua senha, procurar seu extrato, saber se você pagou determinada conta ou não? Ou você quer falar assim, e aí, Meg, paguei minha conta ou não paguei? Sim. Né? Então, assim, a usabilidade, a experiência é completamente diferente. Sem dúvida. E isso serve para tudo. Então, a gente tem falado muito para as empresas, né? Começa educando, fazendo letramento para as pessoas. As pessoas precisam aprender a usar, as pessoas precisam entender qual é o potencial que essa tecnologia traz. Sim. E depois precisa incentivar, entender projetos estratégicos, né? Diferenciar projeto estratégico de projeto de evolução de cultura. Então, tem um caminho longo pela frente. A gente acredita que são pelo menos 10 anos aí para poder, com a tecnologia se desenvolvendo muito rápido, né? Com diversos casos de uso diferentes, mudando todas as indústrias, todas as posições. Correndo e se adaptando, né, nesse isso processo. Aí. Muito legal. Geru, a gente chegou ao fim aqui, cara. Agradecer muito aí pelo papo. A gente sempre reserva aqui um minutinho final para você deixar uma consideração final, né? Pode ser um institucional, o que você quiser. Pode olhar para a câmera aqui ou pode falar olhando para mim, o que ficar melhor para você, cara. Pô, que legal. Obrigado pelo convite. Adorei a conversa. O Distrito sempre foi uma empresa que buscou não só gerar valor para os clientes, mas gerar valor para o ecossistema, né? Então, a gente sempre fez muito conteúdo, a gente sempre fez muita mentoria, a gente sempre colaborou muito com empreendedores, né? A gente sempre levou muita educação para as empresas. Eu acho que isso é muito importante, esse espírito colaborativo do ecossistema brasileiro. Eu acho que o Brasil precisa de mais empreendedores. Né? Tecnologia é certamente o melhor vetor de geração de produtividade para qualquer país, para qualquer região. E o Brasil e a América Latina são ambientes muito férteis para isso. Sem dúvida. Então, a gente precisa continuar investindo, a gente precisa continuar transformando, a gente precisa continuar fomentando o uso de tecnologia em todos os ambientes no país. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Que isso, muito obrigado. E você que nos assistiu até agora, espero que tenha gostado do papo. Um feliz 2025 para você. Se gostou do conteúdo, deixa um like, encaminha também esse papo para outras pessoas que possam se beneficiar desse assunto. Um forte abraço e até a próxima.